Olá, tudo bom? Prazer, eu sou a professora Maria Luísa e eu vou estar resolvendo mais uma questão do Enem com vocês, certo? Essa questão ela é de imunologia, mas especificamente ela vai tratar da vacina, certo? Ela vem iniciando com um texto e vamos ler ele, que diz assim: milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no início do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causou uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jane inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano, que causa muitas mortes. O menino não adoeceu. Então, esse sistema que a gente vê aqui nesse texto é explicando como funciona a vacina, certo? Então, tem contato com o patógeno que vai produzir uma resposta imunológica. E a pergunta vai dizer assim: considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? A alternativa correta é a alternativa A, que diz o seguinte: a prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Muitas pessoas podem marcar a alternativa E, podem se confundir e acabar marcando a alternativa E, porque ela está certa, mas não nesse contexto. A afirmativa é certa. E ela diz assim: a explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para o humano. Sim, através desse experimento a gente pode ver que o vírus da varíola bovina foi inoculado no menino e ele sim teve uma resposta patológica, mas foi branda. Então, sim, aquele vírus que infectou o bovino pode infectar o humano. Só que isso já se sabia. Tanto que foi por isso que o pesquisador fez essa inoculação, indiferente de uma espécie para outra, certo? Então, essa não é a novidade que está acontecendo desse acontecimento que o texto explica. A novidade tecnológica no campo da medicina é uma nova tecnologia para a prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas no mundo, que é a vacina, que é humano, deixa de ser um tipo de tecnologia. Então, o que é a vacina? Em linhas gerais, a gente pode dizer que a vacina é um produto destinado para que o corpo possa produzir a resposta imunológica adequada para determinada infecção. Logo, o objetivo dela é prevenir ou minimizar aquela patologia. Por que prevenir? Em alguns casos, a vacina faz com que quando aquele organismo entra em contato com aquele antígeno, seja vírus, seja bactérias, ele não apresente reação nenhum dos sintomas daquela doença. Em alguns casos, ele minimiza, ou seja, é um exemplo clássico, um exemplo claro agora é da vacina da Covid. Algumas dessas vacinas para a Covid, o objetivo delas é minimizar, ou seja, o paciente ele passa a não apresentar aquele estado grave da doença, mas sim o estado mais leve da doença, certo? E alguns exemplos de vacinas têm sarampo, poliomielite, gripe, meningite, febre amarela e hepatite B. E que tem doenças que já são erradicadas por causa do uso da vacina. Até um tempo atrás, a gente tinha a febre amarela erradicada, né, devido à vacina, mas agora, atualmente, a gente tem o movimento anti-vacina que tem feito com que muitas doenças volte a ter uma frequência significativa daquela doença, certo? Então, como ela funciona? Basicamente, ela parte do pressuposto de que o organismo precisa entrar em contato com o antígeno. O que é antígeno? Antígeno é qualquer corpo estranho. É tudo aquilo que vai provocar ao nosso organismo uma resposta imunológica. Então, o que é esse antígeno? É parte de um vírus ou bactéria, pode ser uma proteína da membrana, pode ser o próprio organismo mais atenuado, ou seja, os efeitos dele, aquela estrutura que vai provocar na gente aquela doença, ela foi retirada. Então, ele está vivo, mas ele não é capaz de provocar uma doença, certo? Ou ele está totalmente inativado, ou a gente tem inoculado RNA mensageiro. Então, sempre é inoculado em nós alguma parte, ou
o patógeno inteiro, certo? Porque é importante que o nosso corpo entre em contato com esse patógeno ou parte do patógeno, para que o nosso corpo aprenda a conhecer, a reconhecer aquele antígeno, e a partir do reconhecimento daquele antígeno, a gente vai criar uma memória imunológica. O que é essa memória imunológica? É exatamente a surgimento dos anticorpos. Os anticorpos, eles são produzidos no linfócito B. Então, a partir da minha exposição àquele patógeno através da vacina, o meu organismo ele vai produzir anticorpos, e aquele anticorpo, aquela configuração para a produção daquele anticorpo, ele vai ficar guardado no meu organismo. Então, quando o meu organismo for exposto novamente àquele patógeno, já numa situação normal, ou seja, um patógeno que realmente pode me provocar uma doença, o meu organismo já vai saber como responder àquela infecção, porque ele já tem os anticorpos específicos para aquele antígeno, certo? Só que devido a essa reação imunológica que a gente precisa ter durante a inoculação de uma vacina, então é comum, após a gente tomar uma vacina, seja injetável ou via oral, de nós apresentarmos alguns efeitos colaterais, como febre, reações alérgicas e sintomas da patologia atenuada ou dores locais. Por quê? Porque quando o nosso organismo está preparando uma resposta imunológica, a gente tem febre. Porque a febre é um dos mecanismos do nosso corpo de evitar com que aquele organismo, aquele patógeno, seja vírus, bactérias, fungos, ele sobreviva. Então, aumenta a temperatura do meu corpo já numa tentativa de inativar aquele micro-organismo. Ou reação alérgica, como por exemplo a inflamação. A gente tem no nosso braço, né, se vocês olharem no braço de vocês, tem uma marquinha de uma vacina que a gente toma, certo? É importante que fique a marca, porque a marca é sinal de que houve uma reação inflamatória ao tomar aquela vacina. E se não teve a reação inflamatória, quer dizer que a vacina não fez efeito. Porque a reação inflamatória é justamente um sinal de que meu corpo teve uma resposta imunológica e eu já tenho um anticorpo específico para responder a uma infecção futura. E dores locais também como resposta dessas reações inflamatórias, certo? Ou até mesmo sintoma da doença, mas de forma atenuada. Ou seja, se for para um vírus da gripe, eu posso ter sinais de gripe, mas de forma mais branda, entendeu? Não aquele estado grave que pode até ser letal, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu fiz uma explicação básica sobre o que é vacina e acompanhe os próximos conteúdos e vídeos para serem postados. Ok? Muito obrigada. E é isso.